Bom, bem-vindos a mais uma resolução do livro Resistência dos Materiais do autor Hibbler. Nós vamos estar resolvendo o problema 1.51. O problema 1.51 nos diz o seguinte: um corpo de prova sob tração com uma área de seção transversal indicada pela letra A é submetida a uma força axial P. Então, observamos que temos uma força axial aplicada nesse meu elemento estrutural. Ele pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento média máxima no corpo de prova e indicar a orientação θ de uma seção na qual ela ocorre. Então, nós temos uma seção inclinada. Nessa seção inclinada, nós vamos ter a tensão de cisalhamento máxima que está sendo aplicada. Então, nós vamos ter que determinar o valor dessa tensão de cisalhamento máxima e o valor desse meu ângulo θ. Veja que vai ser tudo literal, a força de cisalhamento que é aplicada, e desta forma nós vamos conseguir determinar de forma literal o valor dessa minha tensão de cisalhamento máxima. Bom, vamos ao quadro onde eu vou estar desenhando o diagrama de corpo livre da minha estrutura. Bom, pessoal, aqui no quadro eu tenho indicado o diagrama de corpo livre da minha estrutura. Tenho a seção transversal, que eu vou estar analisando, e tenho as forças internas resultantes a essa minha seção indicadas aí na figura. Tenho a minha força normal, que é perpendicular à minha seção, e tenho a força de cisalhamento, que é paralela à minha seção transversal. E como a gente pode observar pela figura, essa minha seção transversal, ela está a uma direção com a horizontal igual a θ. E aqui eu tenho indicada a força de tração que é aplicada à minha estrutura. Bom, a primeira coisa, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos ter que determinar uma expressão para a tensão média de cisalhamento máxima nesse meu elemento. Essa tensão de cisalhamento ela vai estar em função desse meu θ, ou seja, a gente vai fazer tudo literal. Tensão de cisalhamento máxima relacionada aí ao meu θ. A partir daí, qual é o segundo passo? Bom, retornando lá para o cálculo numérico, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o valor de uma função ela vai ser máximo quando a derivada dessa função for igual a zero. Então, nós vamos pegar a função que é dada pela força de cisalhamento, pela tensão de cisalhamento, que está em função de θ, e vamos derivar essa função em relação a θ, e desta forma a gente vai igualar a zero. Assim vamos determinar o valor máximo dela. Porém, antes disso, nós vamos ter que determinar essas forças, força normal e a força de cisalhamento. Agora a gente vai ter que aplicar a somatória das forças na direção de x e na direção de y, para a gente poder determinar o valor dessa minha força de cisalhamento interna. Para fazer isso, nós vamos ter que utilizar dois eixos arbitrários. Eu vou utilizar um eixo arbitrário y' e vou utilizar um eixo arbitrário x'. Bom, se a gente observar, agora a gente pode fazer a somatória das forças em x' e em y'. Observamos que, traçando uma paralela à minha seção, a gente observa que o ponto P ele também está relacionado aí com θ. E essa minha direção é justamente o meu y' e aqui o meu x'. Então, o que é que a gente pode levar em consideração agora? As componentes na direção de y' e na direção de x' dessa minha força externa P. Então, se a gente fizer a somatória das forças na direção de y' igual a zero, nós vamos ter a componente dessa minha força P, logo, como ela está sendo decomposta na direção do ângulo, vejam, ela vai junto com o ângulo. Então, eu utilizo o cosseno. E a outra força que eu tenho na direção de y' é apenas a força de cisalhamento, então, que eu chamo aí de V. Tudo isso igual a zero.
Logo, o meu V vai ser menos P vezes cosseno de θ. Então, o que é que a gente conclui? Que o valor da minha força de cisalhamento interna, ela é aplicada nessa direção, na direção para baixo. É isso que o sinal negativo ele vai indicar, apenas a direção. Então, eu tenho P, que é essa força externa, vezes o cosseno do θ. Se eu aplicar esse valor dentro da fórmula de tensão de cisalhamento máximo, que é a força sobre a área. A força aqui é V e a área é justamente essa área da minha seção transversal. E como é que eu determino ela? Bom, trata-se de um retângulo. Eu tenho um retângulo e tenho aqui a minha seção. Logo, essa área é a área do retângulo. Aqui eu tenho θ e aqui eu tenho a minha área inclinada. O que é que a gente observa? Para determinar essa minha área inclinada, eu posso estar utilizando o seno de θ. O seno de θ, ele é igual cateto oposto sobre a hipotenusa, que é, no caso, a linha. É a seção que está oposta ao ângulo de 90 graus. Desta forma, eu chego à conclusão que a linha corresponde à minha área sobre o seno de θ. Então, eu venho aqui na minha tensão de cisalhamento máxima e substituo os valores. P vezes cosseno de θ e embaixo A sobre o seno de θ. Desta forma, a tensão de cisalhamento corresponde a P vezes cosseno de θ vezes seno de θ sobre A. Se a gente lembrar lá das identidades trigonométricas do cálculo 1, a gente tem a seguinte identidade trigonométrica. Então, isso é uma identidade trigonométrica. Eu não vou estar demonstrando identidades trigonométricas nesta aula, mas se você retornar lá, você vai lembrar que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Por que eu estou utilizando isso? Para simplesmente simplificar a nossa função. Principalmente porque a gente vai ter que derivar ela para encontrar o valor máximo dessa minha função. Então, o ideal é que a gente simplifique para poder a gente derivar com maior facilidade. Desta forma, eu posso substituir o seno vezes o cosseno. Se eu isolar o seno vezes o cosseno nessa expressão, a gente determina que o valor de seno pelo cosseno é seno de 2θ sobre 2. Desta forma, nós podemos substituir aqui na nossa função o valor de seno de θ e cosseno de θ por seno de 2θ sobre 2. Então, eu obtenho a seguinte expressão: seno de 2θ sobre 2A. Essa é a minha tensão de cisalhamento máxima em função do meu θ. Agora, eu vou estar derivando ela para determinar o valor máximo dessa minha função, dessa minha tensão de cisalhamento. Então, utilizando o cálculo numérico, a minha tensão de cisalhamento máxima, ela vai ser igual à derivada dela em relação a θ. Então, aqui vai ser o valor máximo. Bom, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar essa função e derivar ela em relação a θ. Derivando a minha função, eu vou ter P sobre 2A, que é uma constante. Toda essa expressão aqui, ela é constante. E tem o seno de θ, que é justamente o valor que a gente vai derivar. Quando a gente vai derivar valores trigonométricos, deriva o valor de dentro e depois deriva o de fora. Então, lembrando, o de dentro é o argumento, a gente vai derivar ele e depois deriva a minha função de fora. Então, a derivada do argumento 2θ vai ser 2 e a derivada do externo, que é seno, vai ser cosseno. Então, cosseno de 2θ. Aqui a gente consegue
simplificar esse 2 com esse 2 e ficamos apenas com P vezes cosseno de 2θ sobre a área. Então, essa é a minha derivada. Agora, a gente vai igualar a derivada a zero, porque é o valor máximo dela. Igual a zero. O que é que a gente obtém? A gente obtém que esse valor com zero vai anular. Se eu passar para cá, multiplicando, anula. Se eu passar o P dividindo aqui, também vai anular. Então, eu determino que o cosseno de 2θ, ele vai ser igual a zero. Então, quando ele for igual a zero, o que é que acontece? Eu vou ter a minha tensão de cisalhamento máxima. Aqui dentro, a gente consegue determinar o valor de θ. Pegando a minha expressão, cosseno de 2θ igual a zero. O que é que a gente pode concluir a partir dessa expressão? Bom, se a gente observar o círculo trigonométrico, eu tenho os eixos das ordenadas, que correspondem aí ao meu seno de θ, e tenho os eixos das abscissas, que correspondem ao meu cosseno. Então, quando o cosseno desse ângulo aqui vai ser zero? O cosseno vai ser zero quando o ângulo for 90 graus. Então, quando o ângulo for 90 graus, o cosseno de 2θ vai ser zero. Então, a gente conclui que 2θ é igual a 90 graus. Como assim? Veja, cosseno de 2θ igual a zero. O valor deu zero. Para chegar ao valor zero, 2θ aqui tem que ser igual a 90 graus. Esse valor aqui tem que ser 90 graus para que o cosseno desse valor ele seja igual a zero. Então, logo esse ângulo tem que ser igual a 90 graus. Desta forma, a gente chega ao valor de θ, que é 45 graus. Então, esse é o valor de θ para a minha tensão de cisalhamento máxima. Agora, a gente pode pegar a fórmula da tensão de cisalhamento máxima e substituir o valor. A tensão de cisalhamento máxima vai ser igual a P sobre 2A vezes o seno de 90 graus. Bom, o seno de 90 graus, ele é igual a 1. Logo, a tensão de cisalhamento vai ser igual a P sobre 2A. Então, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Não deixe de comentar aqui embaixo, de curtir. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se logo aqui embaixo.